Como ganhar perna mais rápido, seja treinando em casa ou treinando na academia. Meu nome é William Couto, eu sou personal online especialista em definição feminina e eu ajudo as mulheres a ter resultados em apenas 6 semanas de treinamento e resultados visíveis no espelho, seja treinando em casa ou treinando na academia. E uma dúvida que eu recebo aqui no meu Instagram, em tudo que é lugar, tudo que é rede social é: William, como eu faço para ganhar perna mais rápido? Eu treino na academia e não vejo resultados, ou eu treino em casa e também não consigo ver resultados. E a questão é o seguinte: quando a gente fala em treinar perna, a gente tem que entender uma coisa. O que a gente está falando de perna? É a parte da frente, é a parte de dentro, é a parte de trás, é a panturrilha. Anatomicamente falando, quando a gente fala de perna, na verdade, é o segmento do joelho para baixo. Antes aqui na nossa coxa é a parte da coxa, mas isso é só para deixar claro aqui alguns termos, mas eu entendo quando você quer falar em ganhar pernas. O que eu vou falar aqui é sobre toda a perna. Não vou falar aqui em glúteos, mas é sobre toda a perna. Parte da frente, parte interna, parte de trás e também as panturrilhas. E a primeira dica que eu posso dar para você é prioridade. Poxa, o que significa prioridade? Quando você for fazer o seu treino de pernas, colocar a parte que mais importa, que é o seu foco, na verdade, no início do treino. Por exemplo, William, eu quero desenvolver mais a minha panturrilha. Poxa, ao invés de colocar a panturrilha lá no final do treino, traz ela para o início do treino, quando você está descansada. Fazer ela antes do treino é aquele princípio que nós temos do princípio da prioridade. Então, colocar ela para o primeiro vai fazer com que a intensidade do treino seja maior, a sua energia seja direcionada para aquela musculatura e a tendência de ter mais resultados nessa musculatura do início do treino, ela é maior. Só aproveitando o gancho aqui, quando eu falo do treinamento de panturrilhas, a gente tem que lembrar que a panturrilha não pode ser um músculo aquele jogado de lado lá que a gente mal faz um treininho meia boca, aquelas repetições rapidinhas. Não, existe controle da amplitude do movimento, é sempre fazer o movimento com alongamento e contração. Alonga o máximo que dá e contrai o máximo que dá. Capricha, controla realmente o movimento e coloca peso. Faça o treinamento, às vezes tem repetições mais altas, às vezes mais baixas, mas se possível, adicione peso no seu treinamento. Claro, se você treina em casa, nem sempre é possível. Então você pode fazer, ao invés de as duas pernas juntas, você pode fazer, por exemplo, uma perna de cada vez. Faça um movimento unilateral, porque aí é o peso do seu corpo em cima de apenas uma das pernas. Então, lembra primeiro, coloca a intensidade e movimento sempre completo. Isso para o treino de panturrilhas. Agora, se o foco for, por exemplo, posterior de coxa, eu quero dar uma ênfase maior em posterior de coxas, coloca os exercícios de posterior antes, no início do treino. Se for coxa, quadríceps, tudo bem, começa com esse foco, desenvolver o quadríceps, coloca lá como prioridade os principais exercícios onde a gente trabalha a parte da frente da coxa, né, a parte anterior, o quadríceps, no início do treinamento. William, e se eu quiser dar uma ênfase maior na parte interna de coxas? A parte interna de coxas não diria para você colocar a cadeira adutora por primeiro. Por quê? Porque não é ela a melhor máquina, o melhor exercício para quem vai na academia e nem fazer com elástico em casa, para quem treina em casa, para dar uma ênfase maior na parte interna de coxas. Como é que eu faço para dar uma ênfase maior? Tem aula minha aqui, tem vídeo meu aqui no YouTube explicando como você dá uma ênfase maior na parte interna, né? Nos seus adutores, na parte interna de coxa. Então assiste que vale a pena. Então tá, falamos aqui do princípio da prioridade. Outra coisa, frequência de treino. Nem sempre uma frequência mais elevada é melhor. Se fosse assim, a gente pensa, pô, eu quero dar uma ênfase nas minhas coxas e eu vou treinar todos os dias. Poxa, se você vai treinar todos os dias, significa que o seu intervalo de recuperação entre uma sessão e outra tá pequeno. E se tá muito pequeno, significa que o seu treino foi, ó, bem mais ou menos, bem meia boca. Então, não. Uma frequência muito bacana costuma ser de 2 dias por semana. 2 vezes por semana treinando perna tá show. Até dá para fazer um treinamento com 3 vezes por semana. Até dá para fazer também. Mas eu recomendo aqui, na maioria dos casos, treinar as pernas 2 vezes por semana. E aí você pode muito bem dividir esses 2 dias da seguinte forma. Um dia você coloca uma ênfase maior em anteriores de coxa, na parte da frente, e o outro dia com uma ênfase maior em posteriores de coxa. É uma maneira muito bacana de fazer. E como primeiro estímulo da semana, pode ser interessante você colocar
qual a sua prioridade. Digamos que seja dar uma ênfase nesse período maior em posteriores de coxa, você coloca lá por primeiro essa parte. Ah, William, eu quero dar uma ênfase em tudo. Em coxa, na frente, atrás, em panturrilha, em glúteo, em abdômen, em costas, em peitoral. ênfase. E isso você dá uma vez de cada vez. Uma vez de cada vez, tá certo falar? Uma vez de cada vez. É isso aí mesmo, você divide isso. Porque se eu quiser dar uma ênfase em tudo, eu não vou dar uma ênfase em nada. Então aqui entra o ponto da paciência. Você vai precisar de paciência justamente para conseguir dar uma ênfase grande. Não é esquecer as outras musculaturas, mas é dar uma ênfase grande para aquela região que você deseja melhorar, para depois dar uma ênfase maior em outra região e assim sucessivamente, você trabalhando sempre o corpo inteiro. É lógico. Então, recapitulando aqui, as dicas principais para que você consiga estar evoluindo de forma mais rápida as suas pernas, os seus membros inferiores. Treino de panturrilha. Capricha nos movimentos muito completos com a carga adequada. Treinou em casa, faça exercícios unilaterais, já que não tem muito peso para você estar utilizando. Prioridade, ou seja, coloca a parte que você mais deseja desenvolver por primeiro no treino. E frequência. A frequência de treino não exagera, mas também não deixa apenas um dia por semana. 2 vezes por semana é uma ótima frequência para você desenvolver as suas coxas e ter um resultado visível daqueles, de dar orgulho para você mesmo. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você aplique isso nos seus treinamentos. Se gostou, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário aqui também. Lembra de se inscrever no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.